Poco F6 Pro era um dos celulares mais aguardados pelos fãs da Xiaomi esse ano. Essa linha, que sempre seguiu o mote de ser o mais potente pelo menor preço, foi se adaptando ano a ano e nessa geração parece ter voltado às suas raízes. Construção mais simples e processador muito potente. O problema é que ele tá parecido com outro modelo amado pelos fãs, que é o X6 Pro, até no design eles estão parecidos. Por isso mesmo, eu passei 2 semanas testando a fundo o F6 Pro para encontrar os detalhes importantes sobre esse modelo. Fica comigo para conhecer os detalhes e, claro, se gostar dele, tem links de onde comprar na descrição. Além disso, se quiser economizar em qualquer coisa na internet, dá uma olhada no nosso grupo de ofertas. Eu posto por lá diariamente. Tem link aqui embaixo na descrição também. Esses dias, como teve cupom da Xiaomi por lá, só quem tava, pegou. Agora roda a vinheta para eu começar. Para começar esse vídeo com polêmica, no quesito design, dá para dizer que alguém pegou o X6 Pro, colocou uma película com estampa de mármore e pronto, temos o F6 Pro. Mas calma, que existem detalhes que mostram essa diferença entre os dois. O primeiro é que esse retângulo ele não segue a curva da tampa, e a segunda é que nas laterais nós podemos ver as antenas que passam o sinal de Wi-Fi, celular e Bluetooth. Na parte de cima está o microfone e o sensor infravermelho, com a segunda saída de som junto do falante frontal que usamos para ligação. Isso mostra que essas laterais aqui são realmente de metal, coisa que não tem disponível no X6. No mais, ele parece muito com o X6 Pro e segue o padrão que estamos nos acostumando no mercado de smartphones, com linhas retas nas laterais e tela bem rente na moldura. A pegada é confortável, é um smartphone bonito, se você conseguir, claro, ignorar o retângulo gigante para as câmeras. Eu pensei que fosse até incomodar menos, já que segue a mesma cor do telefone. No entanto, ele não veio com a textura de mármore, o que acaba destacando ainda mais essa peça. Quando passamos para frente do telefone, ele é muito agradável, muito bonito. Ele tem pouquíssima borda e um painel muito brilhante. A Poco colocou uma das melhores telas que a gente já viu por aqui. É um AMOLED de 6.67 polegadas, tem Dolby Vision, tem HDR10 Plus, tem 120 Hz de taxa de atualização e ele atinge até 4000 nits de pico de brilho, com uma resolução de 1440 por 3200 pixels, numa proporção 20:9. É realmente uma tela muito completa e que você vai encontrar às vezes em outros celulares mais premium e mais caros do que ele. Só que a qualidade dessa tela vai além da especificação. Ela tem um toque que responde muito rápido e as transições nesse celular são bem suaves. Os jogos rodaram de forma muito boa, assim como os conteúdos de vídeo. Então, para consumir conteúdo, esse carinha aqui é realmente bem interessante. A melhor parte é conseguir sair no sol com ele e parecer que eu estou usando o celular na sala de casa. Na verdade, parece mais ou menos, tá? Porque ele continua ainda fazendo muito reflexo, mas dá para enxergar melhor de qualquer forma. Outra reclamação que eu preciso fazer é que o F6 Pro ele vem com o Gorilla Glass 5, enquanto que o F6 já vem com o Gorilla Glass Victus. Isso não estraga a experiência positiva que eu tive com ele, mas deixa a sensação de que eles poderiam ter colocado algo melhor, já que a versão inferior desse cara acaba trazendo uma tecnologia mais atualizada. Outra confusão que acaba ocorrendo por conta da nomenclatura do processador é que esse equipamento aqui vem com o Snapdragon 8 de segunda geração, enquanto que o modelo mais barato acaba vindo com o Snapdragon 8S de geração 3. O que acontece é que o processador 8S sempre estará uma categoria abaixo do 8, então mesmo que ele esteja uma geração à frente, a verdade é que o Snapdragon 8 de segunda geração é melhor do que o mais atual de linha S. Segundo o site do Nano Review e pelos testes que a gente fez aqui localmente, o F6 Pro consegue ser até 14% mais potente nos testes do AnTuTu. E eu sei que esse é um vídeo review do F6 Pro, mas tá quase impossível não comparar ele com os seus pares F6 e X6 Pro, por conta dessa semelhança de desempenho que os três carregam, tanto no design, como é com o X6 Pro, quanto no poder de fogo, como é o caso do F6. No geral, eu consegui reproduzir os mesmos jogos, na mesma resolução e tudo sem perda nesses três modelos. Mas eu acho que o F6 Pro, por ele sobrar um pouco mais, ele pode ter uma vida útil maior.
Além disso, o controle de temperatura do F6 Pro também merece ser ressaltado, uma vez que eu passei horas jogando, fazendo teste de benchmark, assistindo vídeos no YouTube e ele ficou de boa, sem superaquecer nem mostrar corte no desempenho do smartphone. Nessa, ele leva melhor do que os modelos mais baratos. Ele também fez tudo isso com o brilho no máximo, é uma tarefa muito pesada, então parabéns para Poco para a otimização desse modelo mais caro. Dos jogos que eu testei, só o Genshin Impact que apresentou dificuldades para rodar no máximo, mas eu exagerei e forcei todas as configurações. Claro que os testes foram feitos no padrão que o jogo entregou para ser justo com os telefones mais antigos que a gente já testou. Wild Rift, no entanto, foi colocado no máximo permitido, tanto em gráficos quanto em taxa de quadros, e ele se manteve firme em ambos. Se você quer um smartphone bom para jogos, toda a linha Poco X6 Pro, F6 e F6 Pro estão indo bem nesse quesito, mas se você tiver uma grana a mais para gastar, você vai conseguir juntar a construção dele, que é um pouco melhor, e também esse desempenho que está sendo mais otimizado. No entanto, ele tá tipo R$ 3.400 no Mercado Livre e R$ 3.500 na Shopee. Esse é um valor bem caro para um smartphone da Poco, que começou a sua história oferecendo um hardware de topo de linha lá na F1 com preço de intermediário. Agora ele já tá chegando muito perto de um preço de celular topo de linha. É importante, no entanto, a gente esperar alguns meses para ver se esse preço cai. Nesse exato momento não vale, mas abaixo dos 3.000, quem sabe ali em 2.800, o F6 Pro pode passar a ser bem mais interessante. E daí, vale comentar que se você quer economizar, se você quer ficar de olho nesses preços mais baixos, nós temos duas dicas, tá? A primeira é dar uma olhada no nosso grupo de ofertas, tem pro Telegram, tem pro WhatsApp, e lá eu coloco ofertas diariamente, só coisa boa que a gente encontra na internet. É uma curadoria feita pela equipe aqui do Escolha. Depois, você pode usar também o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão e aplicativo Android. Ele compara preço nas principais lojas, então se você tá olhando o produto, ele vai falar, tem nesse outro lugar aqui mais barato, vai também testar automaticamente no carrinho se tem algum cupom nas principais lojas, e ainda te permitir criar alertas para produtos que você está interessado. Então, quero Poco F6 Pro abaixo dos R$ 3.000. Você cadastra e vai receber um e-mail a hora que ele chegar nesse valor. Tem tudo aqui embaixo na descrição e agora deixa eu voltar para a análise que ainda tem muita coisa para eu falar. Uma característica que o Poco F6 Pro tem e que quase nenhum outro no mercado contém é o carregamento rápido que cumpre o que promete, tá? O F6 Pro, ele não chegou a cravar os 19 minutos de tempo de carregamento, mas os 120 watts completaram a recarga da bateria em meia hora, o que eu considero um tempo extremamente rápido, tendo em vista que outros telefones da marca e até de concorrentes estão demorando mais de 45 minutos com carregador igual ou com algo parecido, tá? Eu sei que a gente não conseguiu chegar nesses 19 minutos por conta de travas de proteção da bateria, que precisam ser ajustados para ele chegar nessa capacidade máxima. No entanto, 30 minutos para encher 5.000 mAh tá muito mais do que bom para mim, tá? E tudo isso sem ferver o smartphone, o que preserva a vida útil. O gasto energético, aliás, agradou bastante. Ele consumiu apenas 19% de energia em 1 hora de gravação e no Wild Rift a 120 Hz. Os dois consumiram a mesma quantidade. Call of Duty também jogou alto nesse consumo, levando 17% em 1 hora, e o Speedstorm levou 16%. Genshin Impact só 15%, porque a gente ficou travado em 60 Hz. O jogo mais pesado e gastão consumiu menos que o demais. Ele só não consegue ser melhor do que o Asphalt 9, que em 1 hora levou 13% de bateria, mesmo com todos os efeitos, texturas e configurações gráficas ativados. Esse smartphone, ele é bem potente e mesmo sendo um SoC da geração passada, mostra que a tecnologia não está defasada. Para os usos mais simples, como o YouTube, ele foi bem econômico, gastando apenas 6% e mais 8% com o Chrome e redes sociais, então bem equilibrado. Assim como o YouTube, as redes sociais hoje se resumem a vídeos, o que gasta bem mais do que fotos e textos como era 5 anos atrás. Então vale retomar esse ponto aí. O resumo é que para jogar ele vai ficando cada vez mais interessante, porque a bateria demora um pouco mais para descarregar e se você colocar o carregador dele rapidinho você já tem todos os valores de bateria de volta. Por fim, a gente precisa falar também de câmeras, que é um outro diferencial perante os modelos mais baratos dessa linha. Esse cara aqui, ele tem 3 sensores na traseira e uma frontal de 16 megapixels. A gente precisa lembrar, no entanto, que apesar da Poco colocar a parte de desempenho e até a construção como topo de linha, o conjunto de câmeras sempre vira de intermediário para conseguir economizar. A câmera principal tem 50 megapixels e ela é boa, tá? Não vou ser injusto com vocês. O registro de cores,
de balanço de branco e HDR são bem equilibrados, principalmente em dias que tem mais sol. O telefone também faz bons recortes no modo retrato e nós não temos exageros no desfoque de fundo. Agora, quando falamos do sensor ultra-wide, por mais que ele tenha cores vivas e bonitas, que ele faça até um registro legal, faltam detalhes nas imagens e as fotos ficam com o aspecto de terem sido feitas por um intermediário, o que não vai acontecer em outras marcas como Apple e Samsung. As ultra-wides deles vão seguir quase que a mesma linha das câmeras principais. Os únicos modelos que fazem o mesmo dentro da Xiaomi são os modelos Xiaomi Pro e Xiaomi Ultra, que chegam até 50 megapixels nas suas ultra-wide e até mesmo em outros sensores. A verdade é que já dá para colocar nesses telefones mais baratos como o F6 Pro um sensor de 12 megapixels, com uma abertura um pouquinho maior, junto de novos ajustes de imagem e mais processamento. Eu não sei por que a Xiaomi não dá tanta relevância para esses outros sensores adicionais nesses modelos. Eu acho que ia engrandecer bastante eles. Acontece o mesmo com a macro. Ela é uma macro de 2 megapixels. Gente, não precisava estar aqui. Os 8 da ultra-wide já estavam defasados, mas esses dois aqui são bem ruins, mesmo quando a gente coloca eles pareados com o Snapdragon 8 de segunda geração, que consegue fazer muita coisa no processamento. Apesar de a gente achar que ela nem precisava estar aqui, eu preciso reforçar que a macro ela até que evoluiu perante os modelos dos últimos anos, tá? Eu preferia ver um híbrido entre a lente ultra-wide fazendo o macro, que daí a gente conseguiria gastar mais dinheiro na ultra-wide e ainda conseguir essa segunda função. Para mim é a dica para o próximo ano, tomara que a pouco faça dessa forma. Na frontal você vê o mesmo padrão que eu citei para as lentes secundárias desse equipamento. São 16 megapixels, no entanto as sombras são muito marcadas, as cores não são muito reais e as fotos estão escuras, graças à abertura pequena dessa lente. Eles economizaram por aqui também. Em dias mais claros, ensolarados, eu tive um pouco de dificuldade para fazer as fotos porque o HDR não estava legal. Já quando a luz fica controlada, a foto fica melhor. Além disso, a gente consegue até gravar em 4K com as câmeras traseiras, mas a frontal grava em apenas Full HD, então tem essa limitação que nenhum celular Xiaomi acaba fazendo. Bem, no fim, o que eu posso dizer do Poco F6 Pro é que ele tem muitas características de um topo de linha e isso puxa o preço dele para cima. Ele tem corpo de metal e vidro, tem tela Quad HD, tem socket de topo de linha, tudo isso é muito bom. Agora, faltou um conjunto de câmeras um pouco mais interessantes, principalmente na frontal e ultra-wide. Mesmo que ele tenha tudo isso, também não justifica ele ser R$1.000 mais caro do que o F6 normal e muito menos estar tão caro quando comparado com o Poco X6 Pro, que faz quase tudo que esse cara aqui faz. O aparelho é muito bom para quem quer jogar, mas tem que esperar um pouquinho mais para ele cair de preço aqui no Brasil e chegar mais perto do X6 Pro, que atualmente é o melhor custo-benefício da marca. Mas agora que eu dei a minha opinião sobre o F6 Pro, eu quero saber a sua. Você já testou esse aparelho? Já viu na mão de alguém? Comenta aqui o que você achou. Agora aproveita, dá um like, compartilha e lembra também de usar os links da descrição caso você queira comprar ele. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!